São Sebastião, o santo que desafiou a morte. O cenário do império e o nascimento de um guerreiro. No coração do século III, durante um dos períodos mais conturbados da história romana, nascia em Narbona, na Gália, atual sul da França, um homem destinado a desafiar um dos impérios mais cruéis da humanidade, o Império Romano. Esse homem era Sebastião, que mais tarde se tornaria santo e mártir venerado por milhões ao redor do mundo. Em um tempo onde ser cristão era sinônimo de sentença de morte, ele escolheu deliberadamente viver sua fé em segredo dentro da mais perigosa das instituições, o próprio exército de Roma. Sebastião cresceu em uma época em que os imperadores romanos viam o cristianismo como uma ameaça direta à ordem e à autoridade do Estado. A religião romana tradicional envolvia o culto aos deuses e ao imperador, que era considerado uma divindade viva. Qualquer desvio dessa prática era tido como traição. Mesmo assim, o jovem Sebastião não apenas se converteu ao cristianismo, mas também decidiu se infiltrar nas estruturas do império, tornando-se um soldado da guarda pretoriana, a elite militar responsável pela proteção do imperador. O que movia esse homem? Seria coragem? Fé inabalável? Ou um desejo de transformar o sistema por dentro? Independentemente de suas motivações, Sebastião usou sua posição estratégica para ajudar cristãos perseguidos em segredo. Ele não apenas fornecia apoio moral e espiritual, mas também intervinha diretamente para libertar prisioneiros e confortar os condenados. A cada ação silenciosa, Sebastião desafiava um regime sanguinário que buscava esmagar qualquer vestígio da fé cristã. Ao longo do tempo, sua reputação de homem piedoso e corajoso começou a se espalhar. Mas essa fama era perigosa. Os olhos atentos do imperador Diocleciano, conhecido por sua brutalidade e pelas perseguições sistemáticas aos cristãos, estavam em toda parte. Diocleciano acreditava firmemente que a unidade do império dependia da submissão completa ao culto imperial. Qualquer cristão era, aos seus olhos, um rebelde, alguém que precisava ser eliminado. E logo, os ventos da tragédia começaram a soprar em direção a Sebastião. O santo guerreiro continuava sua missão, mesmo ciente de que o cerco estava se fechando. Ele sabia que a revelação de sua fé custaria caro. Ainda assim, persistia, sem hesitar. Era como se Sebastião já estivesse preparado para o martírio, e foi justamente essa convicção que o levaria a um destino chocante e ao mesmo tempo glorioso. Seu nome seria gravado para sempre nas páginas da história não como um simples soldado, mas como um símbolo eterno de resistência, fé e sacrifício. A história de Sebastião nos convida a refletir. Até onde você iria por aquilo em que acredita? Você desafiaria um império inteiro em nome da fé? Ou se esconderia nas sombras para salvar sua vida? O que torna alguém um mártir não é apenas o sofrimento, mas a escolha consciente de enfrentar o impossível por um ideal. E foi essa escolha que transformou Sebastião em lenda. A traição, a condenação e as flechas do império. Quando finalmente foi descoberto que Sebastião era cristão, a reação de Diocleciano foi imediata. O imperador se sentiu traído de maneira pessoal. Como poderia um de seus guardas mais próximos, alguém da elite pretoriana, servir a um deus inimigo de Roma? A raiva do imperador foi alimentada por uma sensação de humilhação. Diocleciano acreditava que a presença de um cristão infiltrado entre seus soldados manchava a pureza do exército imperial. Sem piedade, o imperador ordenou que Sebastião fosse executado de uma maneira cruel e exemplar. Ele deveria servir como aviso a todos os outros cristãos que ousassem resistir. A sentença foi clara. Seria amarrado a um poste e alvejado por flechas, tantas quantas fossem necessárias para apagar sua vida. Foi levado a um campo próximo, despido, amarrado a uma árvore e entregue aos arqueiros da Mauritânia, que eram conhecidos por sua perícia mortal com o arco. O corpo de Sebastião foi perfurado por dezenas de flechas. Cada flecha atravessava músculos, ossos, tendões. O sangue jorrava como se a vida estivesse sendo arrancada aos poucos. Mas contra todas as expectativas, contra toda a lógica humana, Sebastião não morreu. Ainda respirava. Seu corpo, embora mutilado,
ainda abrigava uma alma viva. E foi nessa condição deplorável que uma mulher piedosa chamada Irene de Roma, também cristã, encontrou seu corpo e percebeu que ele ainda tinha sinais de vida. Ela o levou em segredo para sua casa, cuidou de suas feridas, limpou o sangue, tratou os ferimentos com ungüentos e orações. Era como se o próprio Deus estivesse agindo por meio das mãos de Irene. Dias se passaram e, contra todas as probabilidades, Sebastião se recuperou. Mas, em vez de fugir ou se esconder, ele fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Decidiu voltar ao encontro do imperador Diocleciano para confrontá-lo diretamente. Essa decisão marcava um ponto de não retorno. Sebastião sabia que estava assinando sua sentença de morte, mas seu objetivo não era sobreviver. Era proclamar sua fé, desafiar o tirano e mostrar que a crença em Cristo não podia ser destruída com flechas. Era uma atitude de provocação santa, de coragem sobre-humana. Ele estava determinado a mostrar que nem mesmo a morte poderia deter a verdade. Voltar ao palácio imperial era como caminhar direto para o abatedouro. Mas Sebastião não era mais apenas um soldado. Era agora um símbolo. Ele apareceu diante do imperador não com ódio, mas com palavras de advertência e fé. Disse a Diocleciano que sua perseguição era injusta, que os cristãos eram inocentes e que Roma estava cavando sua própria ruína ao rejeitar o Deus verdadeiro. O imperador ficou estarrecido ao ver o homem que julgava morto falando com tamanha convicção. E como era de se esperar, a resposta de Diocleciano foi brutal. A segunda execução. O santo que não desistia. O imperador Diocleciano, agora completamente tomado pelo ódio e pela humilhação, não podia permitir que Sebastião vivesse. Era impensável que um homem que desafiara o poder do trono, que havia sobrevivido a uma execução pública e retornado para confrontá-lo, continuasse a respirar. Dessa vez não haveria cerimônia, não haveria flechas, não haveria multidão para assistir. O plano agora era simples: aniquilar o corpo de Sebastião de forma rápida e silenciosa, como se tentasse apagar sua existência da história. Sebastião foi arrastado para um dos pátios internos do palácio e espancado até a morte por ordem direta do imperador. Soldados armados com bastões e porretes o agrediram sem piedade. Cada golpe parecia carregado não apenas de violência física, mas de fúria política e espiritual. Era o império tentando esmagar com as próprias mãos o que não conseguia matar com flechas. O som seco dos ossos quebrando se misturava ao silêncio aterrador de um homem que não gritava, que aceitava sua dor como parte de um sacrifício maior. Dessa vez não houve erro. Quando seu corpo finalmente jazia sem vida, Diocleciano deu outra ordem cruel: que o cadáver fosse jogado em um esgoto, o Cloaca Máxima, um dos sistemas de drenagem mais antigos de Roma, para que os cristãos não tivessem acesso ao corpo e não pudessem venerá-lo como mártir. O imperador queria apagar Sebastião da história, mas falhou, miseravelmente. Cristãos corajosos, que ainda viviam nas sombras de Roma, encontraram o corpo, recuperaram-no com respeito e devoção e o enterraram nas catacumbas, locais subterrâneos onde a fé cristã continuava viva em segredo. Ali, entre os túneis escuros e os ecos de preces sufocadas, nasceu a lenda. Sebastião não havia apenas morrido, ele havia se tornado eterno. O impacto da morte de Sebastião foi imediato. Sua história começou a se espalhar como fogo, alimentando a fé de milhares que enfrentavam perseguições e mortes. Ele não era mais apenas um homem, era agora um símbolo da resistência cristã, um farol que iluminava o caminho dos oprimidos. Mesmo morto, continuava desafiando o império, inspirando coragem nos corações dos que até então viviam com medo. O mais espantoso é que, com o passar dos séculos, seu culto não só se espalhou como ganhou força, sendo venerado em diversas partes do mundo. Seu martírio passou a ser representado em pinturas, esculturas, igrejas e lendas populares. O homem que Diocleciano tentou apagar com violência tornou-se um dos mártires mais conhecidos do cristianismo e, ironicamente, mais eterno do que o próprio Império Romano. Mas o que havia de tão especial em Sebastião? O que o tornava mais do que apenas mais um mártir entre tantos?
Talvez fosse a dualidade entre seu papel como guerreiro e servo de Cristo, ou talvez o fato de que, mesmo após sofrer um atentado brutal, tenha voltado não para vingar-se, mas para reafirmar sua fé. Sua história é mais do que um relato de sofrimento. É uma jornada de persistência espiritual. A fé de Sebastião desafiava as leis da física, da política e da própria lógica humana. Ele não fugiu, não se escondeu, não negociou sua alma. Foi até o fim. E ao fim, renasceu. Uma história como essa não apenas emociona, ela nos obriga a refletir sobre o verdadeiro significado de coragem e convicção. O legado místico e o santo invencível. Após sua morte e enterro secreto nas catacumbas de Roma, a figura de São Sebastião começou a adquirir uma aura sobrenatural. Entre os primeiros cristãos, relatos de milagres e aparições atribuídos a ele começaram a se multiplicar. Diziam que sua intercessão curava doentes, protegia comunidades e até afugentava a peste. Fato que o tornaria mais tarde padroeiro contra epidemias em diversas regiões da Europa e América Latina. Durante o século XIV, quando a peste negra assolou a Europa, matando milhões de pessoas, São Sebastião foi invocado como protetor dos infectados, principalmente porque sua imagem, um corpo atravessado por flechas, mas ainda vivo, simbolizava a resistência à dor e à morte. Igrejas, capelas e procissões foram erguidas em sua homenagem. Em muitas cidades italianas, e mais tarde em Portugal e no Brasil, multidões se reuniam para pedir sua proteção, acreditando que ele havia sido escolhido por Deus para interceder contra os flagelos humanos. Além disso, sua imagem passou a ser carregada de significados espirituais e psicológicos profundos. O corpo de Sebastião, vulnerável, despido e cravado de flechas, tornou-se representação visual não apenas do martírio, mas da luta interior contra as forças que tentam destruir a fé e a esperança. Artistas renascentistas como Botticelli e El Greco eternizaram seu sofrimento em obras-primas que misturam dor, beleza e transcendência. Mas há algo ainda mais misterioso em sua história. A ideia de que Sebastião se tornou invencível não por não morrer, mas justamente por morrer mais de uma vez. Isso o transformou em um arquétipo universal. O homem que sofre, mas não é derrotado, que é perseguido, mas não silenciado, que é morto, mas continua falando. Uma figura quase crística, porém mais próxima da condição humana, pois seu sofrimento foi físico, visível, brutal, e mesmo assim, superado pelo poder da fé. No Brasil, São Sebastião ganhou uma devoção especial. Quando os portugueses chegaram ao território que hoje chamamos de Rio de Janeiro, dedicaram a cidade ao santo. Assim nasceu o nome completo, São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade cresceu sob o manto de seu protetor, e até hoje ele é celebrado com festas, missas e procissões. Sua imagem percorre as ruas cariocas todos os anos no dia 20 de janeiro, data de sua morte. Mesmo em meio à modernidade, arranha-céus e tecnologia, sua lenda continua viva, pulsando na alma popular. E mais do que isso, Sebastião virou símbolo de resistência em tempos de opressão. Sua figura foi reinterpretada por diversos movimentos ao longo da história, da arte sacra à cultura pop, passando por movimentos de resistência política e religiosa. Ele não pertence apenas à história da Igreja, mas a todos que enfrentam o sofrimento com dignidade e fé. Ele representa aquele que se mantém de pé, mesmo atravessado por dores, que insiste em existir, mesmo diante do colapso, que não se cala, mesmo quando o mundo inteiro exige silêncio. A simbologia escondida de um corpo atravessado. A imagem de São Sebastião é uma das mais reconhecíveis da iconografia cristã. O corpo seminu, amarrado a uma árvore, cravado por flechas. Mas o que essa representação realmente comunica? Mais do que um retrato de martírio, trata-se de uma metáfora visual poderosa sobre a resistência espiritual e a imortalidade da fé. Cada flecha simboliza uma tentativa de calar, destruir, subjulgar. E ainda assim, ali está ele, vivo, altivo, mirando o infinito, como se dissesse ao mundo que nada poderá derrubar quem tem convicção no coração. Essa imagem tem atravessado os séculos,
ganhando novas camadas de significado. Em períodos de censura, opressão ou crises sociais, São Sebastião é reinterpretado como símbolo de sobrevivência e resiliência humana. Seu corpo perfurado é o reflexo de todos nós, machucados pelas flechas do cotidiano. Injustiça, intolerância, sofrimento, rejeição, mas ainda assim em pé, enfrentando o mundo com dignidade. Não por acaso, ele também se tornou uma figura ambígua no universo artístico moderno. Em diversas releituras, inclusive em movimentos estéticos do século XX, Sebastião passou a representar a dor da existência humana, da sexualidade reprimida, da identidade silenciada. Alguns estudiosos argumentam que sua imagem sobrevive tanto no culto religioso quanto no imaginário cultural, porque ele representa a condição humana em sua forma mais vulnerável e, paradoxalmente, mais forte. Em muitas culturas, especialmente no Brasil, essa figura híbrida entre o sagrado e o humano transformou-se num amálgama de fé, resistência e até sensualidade. Em meio ao sincretismo religioso, São Sebastião é associado a entidades como Oxóssi nas religiões afro-brasileiras, ampliando ainda mais seu alcance simbólico. Ele atravessa não apenas a história cristã, mas a espiritualidade popular, os rituais, os oratórios e as devoções domésticas. É o santo do povo. E talvez essa seja sua força mais surpreendente: a capacidade de representar ao mesmo tempo o sofrimento e a esperança. Um corpo em agonia que paradoxalmente gera consolo. Uma história de morte que inspira vida. Uma imagem de tortura que acalma. Não há contradição aqui. Há profundidade. Há a complexidade da alma humana diante da dor, da fé e do tempo. É como se a imagem de São Sebastião dissesse a cada um de nós: sim, você será ferido. Sim, o mundo tentará te derrubar. Mas não se esqueça, você pode suportar. E ao suportar, você transcende. Essa mensagem atravessa muralhas, igrejas e séculos, sussurrando ao ouvido de todos os que sofrem: você não está sozinho. Eu também fui ferido, mas aqui estou, ainda em pé. Conclusão: a imortalidade dos que não se calam. A história de São Sebastião não termina com sua morte. Pelo contrário, é nela que começa sua verdadeira vida. Ele se tornou mais do que um mártir. Ele se tornou um símbolo eterno da fé que desafia impérios, da verdade que resiste ao silêncio e da coragem que não se rende nem diante da morte mais cruel. Diocleciano tentou matá-lo 2 vezes. Tentou apagá-lo, mas falhou. Porque algumas verdades são grandes demais para serem enterradas. O que essa história nos ensina vai muito além da religião. Ela nos mostra que mesmo nos dias mais sombrios, quando tudo parece perdido, quando as flechas da vida nos atravessam e nos deixam sangrando por dentro, ainda assim existe algo que ninguém pode tirar de nós: a força de permanecer fiéis àquilo que acreditamos, a integridade, o espírito indestrutível. E isso sim é imortal. Quantas vezes em nossas próprias vidas somos atingidos por flechas invisíveis? Palavras cruéis, traições, doenças, perdas. Quantas vezes nos vemos amarrados por circunstâncias que não controlamos? Quantas vezes sentimos vontade de desistir? Mas se São Sebastião nos ensinou algo, é que não é o sofrimento que nos define. É a resposta que damos a ele. Ele escolheu não se calar. Ele escolheu voltar. Ele escolheu morrer em pé, com dignidade. E por isso, tornou-se eterno. Eterno não só nas igrejas ou nas imagens, mas em cada um que resiste mesmo ferido, que acredita mesmo desacreditado, que persiste mesmo quando tudo desaba. Sebastião não venceu o império com espadas, mas com fé. Não com gritos, mas com silêncio resiliente. E sua vitória ecoa até hoje, nos becos, nas catedrais, nas almas dos que sofrem calados e ainda assim não se rendem. Você que chegou até aqui não carrega flechas visíveis, mas talvez esteja ferido por dentro. Talvez também tenha sido deixado no esgoto da indiferença, da solidão, da dor. Mas lembre-se, você também pode se levantar. Você também pode transformar sua dor em força, sua luta em símbolo, sua história em inspiração. A moral dessa história é clara: os impérios caem, os algozes morrem, mas a fé, quando é verdadeira, sobrevive a tudo.
E os que se recusam a desistir, como São Sebastião, vivem para sempre. Não porque evitam a morte, mas porque, mesmo diante dela, escolhem continuar lutando. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.